paz do Senhor. Como que está o seu coração? Tudo bem? Quarta-feira, programa Vidas para Cristo, direto da TV Shalom, mais uma vez, para podermos ministrar ao seu coração uma palavra abençoada do coração do Senhor. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado precisa ouvir uma resposta, precisa de força, precisa de direcionamento de Deus e não vai deixar de receber isso hoje. Fica conosco até o fim. Hoje a gente está com convidados especiais, já vou apresentar eles, depois eu oro. Pastor e pastora aqui, Fernando, Fernanda, sejam bem-vindos, viu? A primeira vez deles aqui no programa. Obrigado pelo convite, tá bom? Prazer é meu, fique à vontade, viu, gente? A casa é de vocês. E eu tô aqui com meu esposo, vocês estão vendo aí? Olha ele ali, ó. Lindo, meu marido tá aqui também. Olá, pessoal, boa noite. Glória dele, fica com vergonha. Então, gente, vamos orar para que a gente não venha perder tempo, porque a gente já começou um pouquinho atrasado e eu recebo várias mensagens aqui, não começou ainda. Então vamos orar para que o Senhor venha falar conosco aqui, né? Deus já se faz presente, porque onde nós estamos reunidos, Ele já se faz presente. Mas vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, para falar do Teu amor, da Tua palavra, que é poderosa para libertar cativos, para curar feridas, para alegrar as almas cansadas. Pai, obrigada, Jesus. Fala conosco, usa Seus servos que estão aqui, Senhor, poderosamente. Que o Senhor venha trazer uma palavra revelada ao coração, Pai, de todos aqueles que estão ao vivo conosco e também aqueles que vão assistir mais tarde. Senhor, seja engrandecido neste lugar, exaltado, adorado para sempre, Deus. Nós te agradecemos por essa noite, por esse programa, por todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, então, aqui esse casal, gente, eu conheço eles há pouco tempo, né? A gente não tem muito contato ainda. Que eu falo que veio aqui já era, viu, gente? Acabou a vida. É verdade. Acabou a vida, tô brincando. E aí eles são, né, líderes de jovens da nossa igreja lá, da Assembleia de Deus Missão, onde a gente está congregando, né? E é tremendo. Eles tiveram agora há pouco tempo um congresso maravilhoso. Eu não estava lá, não pude estar. Eu tive compromisso de ministração nesse dia. Mas eu vi o vídeo, eu vi os comentários, eu vi o reboliço que foi com os jovens. E eu quero, lógico, que vocês vão trazer uma palavra, mas também depois, em algum momento, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, mais pra frente, tá? Sobre como é, né, trabalhar com jovens, que não é fácil, né? Não é jovens, mas assim, se você consegue alicerçar um jovem na presença de Deus também, a casa, né, eu creio assim, dessa forma, eles conseguem impactar, porque os jovens, eles são muito... vem um turbilhão de informações sobre eles, do mundo, né, hoje. Então, quando ele consegue firmar eles, realmente eles terem prazer de estar na igreja, prazer de ouvir a palavra, de estar envolvido no ministério, a casa fica impactada, mesmo que não sirva ao Senhor, porque todo pai e mãe, no final, quer ver seus filhos, né, ainda mais jovens, estarem firmados em Deus. Mas deixa isso para mais tarde. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, viu? Obrigada. Deixa Deus usar vocês, é um prazer recebê-los aqui. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas já temos uma admiração por vocês, pela forma com que vocês levam a palavra de Deus. E pode ter certeza que vocês já farão parte das nossas orações. E podem contar conosco também no que vocês precisarem. Quando eu falo conosco, eu, Fernando, minha família, minha casa e nossos jovens também. A gente sempre coloca eles junto. Nós até mandamos no grupo já do MJ. Falei, gente, assiste lá, entra lá. Segue a pastora Cristiane. Um abraço a todos os jovens do MJ também que estão assistindo a gente. Vocês são bênção na nossa vida. E é muito bom poder compartilhar essa jornada cristã com vocês. É isso aí. Nós estamos muito gratos de estar aqui com vocês, tá bom? Pastor Patrick, pastora Cristiane, obrigado por esse convite. Amém. É uma honra para nós. Amém. Embora nós somos líderes de jovens, né? E vamos falar um pouquinho a respeito disso ao longo desse programa de hoje. Eu não sou um cara muito dos vídeos, muito da mídia, eu não sou muito atualizado nessas coisas. A Fernanda acho que é mais atualizada do que eu, ela é mais solta do que eu, mas aqui Deus vai abençoar essa noite. Nós vamos trazer uma palavra para vocês, tá bom? Você que está aí conectado, compartilha esse link, esse vídeo. Deus tem uma palavra para cada um de vocês que estão conectados aqui nessa noite. Eu sou o Fernando, casado com a Fernanda.
Coincidência no nome, né, gente? E não é meme, E é verdade mesmo. não escolhemos pelo nome. Às vezes a gente brinca assim, eu vou casar com a Fernanda. Não escolhemos pelo nome. Ao longo dessa noite de hoje eu pretendo contar algumas coisas a respeito da nossa vida, aquilo que Deus fez na nossa vida e nossa trajetória com Cristo. Mas sou grato a Deus pela vida da minha esposa, que sempre é ao meu lado. E tudo que Deus tem feito na minha vida, na minha família, passa pela vida da Fernanda. Eu tenho certeza disso. A gente conversava, e a gente se aproximou, vocês estão assistindo a gente aí, a gente se aproximou um pouquinho mais e batemos um papo mais próximo ali com os pastores ali no encontro de casais, né? Recentemente, acho que uns 15 dias, né? E aí a gente, batendo esse papo, ali nesse encontro de casais eu conversava com a Fernanda sobre realmente Deus tem usado a minha esposa para direcionar nossa família em muitas coisas importantes. E eu sou grato a Deus pela vida dela. Eu tenho certeza que nós juntos aqui vamos trazer uma palavra para o coração de vocês. Amém? Pode Amém. falar. Senão eu falo tudo. Não, pode começar. Vou fazer menção de um texto que posso já? Fazer menção de um texto? Verdade. Aí a gente vai falando sobre algumas coisas, alguns testemunhos e coisas que o Espírito Santo colocar no nosso coração. Nós escolhemos um texto, e se você tiver a sua Bíblia, tiver a possibilidade de acessá-la, abre ela aí, em Daniel capítulo 2, tá? O livro do profeta Daniel. Não é por acaso, mas o nome do nosso segundo filho é Daniel, não foi proposital, lembrei agora aqui que eu escolhi o livro que leva o nome do nosso filho. Nós temos 2 filhos, um filho de 11 anos, que é o Pedro, e o outro é o Daniel. Eles estão ali com a vovó, tenho certeza que eles estão nos assistindo agora nesse momento. E então você que puder, abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 2. E apesar de Daniel, toda vez que a gente fala, pastor Patrick, a gente fala no livro de Daniel, abre em Daniel, às vezes as pessoas pensam em... Sempre a nossa mente ela é levada a pensar em coisas do tipo de abrir mão de algumas coisas, renúncia, todo aquele tipo de coisas, né? E eu tenho ministrado muito aos jovens ultimamente, depois que nós assumimos essa missão com os jovens, mas o Espírito Santo incomodou eu e a Fernanda, nesse dia de hoje, a falar um pouquinho sobre amizades. Relacionamentos, né? Para ser Isso. de todas as áreas, né? Inclusive trabalho e tudo mais. Sim, porque o relacionamento ele nos leva a muitas outras coisas. E eu creio que o relacionamento é algo que o Espírito Santo e Deus nos direciona. Não fique preocupado se eu começar a chorar aqui, tá bom? Porque eu sou meio sensível. Vocês que não me conhecem, eu sou meio sensível. Meu marido no dia do meu casamento eu entrei chorando, gente. Eu não sei se era desespero, se era alegria. Nervoso. Mas assim, e o Espírito Santo me lembra agora, algumas vezes que eu ministrava para algumas pessoas, que o inimigo, o diabo, ele quer nos fazer que nós vamos nos sentir sozinhos. Porque quando nós nos sentimos sozinhos, nós ficamos vulneráveis, ficamos propícios a vários pensamentos ruins, mas quando nós temos uma gama de amigos, várias pessoas ali ao nosso lado, que são também fiéis a Deus, que têm o mesmo propósito, que estão debaixo da mesma graça, a gente acaba que sendo impulsionado por Deus para coisas melhores, coisas maiores, ou às vezes a gente está no fundo do poço, está de uma forma ruim, vivendo uma parte ruim da nossa vida, a gente acaba que sendo tirado deste lugar ruim pelos nossos amigos e as pessoas próximas de nós. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses relacionamentos neste dia de hoje. Eu vou ler o texto e vou passar um pouquinho para a Fernanda aqui. O texto que eu queria mencionar é Daniel capítulo 2, a partir do verso 17. Daniel capítulo 2, você que tem a sua Bíblia aí, acompanhe 2 a partir do verso 17. Diz assim: Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, revelou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite. Por meio de uma visão, Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico: Seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Aleluia. Amém. Pode comentar, amor. Se quiser comentar.
Fernando já deu uma introdução a respeito do que nós gostaríamos de falar nessa noite. E, de fato, sobre relacionamentos, sobre amizades, né? Eu sei que, mesmo antes de nós liderarmos jovens, antes nós já éramos líderes em Igaratá por um tempo, de jovens, e isso não se limita apenas aos jovens, né? Mas serve para toda a nossa vida, aí, enquanto nós estivermos aqui na Terra. Os nossos relacionamentos, de fato, eles importam para a nossa vida pessoal, mas muito para a nossa vida espiritual também. Sim. Porque as pessoas influenciam o nosso modo de pensar, nosso modo de agir. E tem até uma frase, né, que às vezes as pessoas falam que você é resultado das 5 pessoas que estão à sua volta, né? É uma média ali entre a mistura das 5. Então, a gente precisa de fato se cercar de pessoas que são que elas vão nos ajudar em várias áreas da vida, não no sentido de interesse, mas no sentido de você ter um apoio quando você precisar e você ser esse apoio também quando for preciso. E Daniel tinha essas pessoas, e no decorrer do que foi ministrado aqui hoje, nós vamos falar um pouco disso, até do que eles receberam da parte do Senhor por eles terem sido obedientes em conjunto. Não foi uma decisão somente de Daniel. Os amigos dele estavam ali com ele nessa decisão também, quando eles resolveram obedecer. Então, é muito bom quando nós temos essas amizades que nos ajudam, mas que, se você for, elas vão com você. Sim. E principalmente quando isso é uma decisão tomada debaixo da direção de Deus e que envolve sacrifício. Pode começar. Veja que quando nós falamos em amizades e relacionamentos, nós precisamos tomar cuidado, porque ela pode tomar os dois sentidos, tanto o lado bom quanto o lado ruim. A Fernanda falou aqui sobre influência, e nós acreditamos e cremos, através da palavra de Deus, vários textos que nós precisamos estar atentos com as pessoas que nós nos relacionamos, porque quando nós nos relacionamos com pessoas ruins, querendo ou não, nós acabamos pegando algumas coisas dessas pessoas, alguns trejeitos, alguns tipos de falas, algumas formas de pensar. Então nós precisamos tomar cuidado tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. E aqui, entrando já no texto bíblico, o Espírito Santo nos incomodou esse texto bíblico. Não sei se você conhece essa história na íntegra, mas basicamente Daniel é levado com os seus amigos para o cativeiro babilônico, e ali é feito escravo, mas ele estava no palácio e tinha ali manjares, tinha muitas coisas boas para eles se alimentarem. Daniel, a Bíblia vai dizer, e esse não é o foco da noite de hoje nessa mensagem, mas a Bíblia vai dizer que Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar. É um texto conhecido. Ele colocou assim: eu não vou comer desses manjares, eu vou viver aqui o período que eu ficar aqui somente de legumes, de água, tal. Isso está no capítulo 1 de Daniel. E aí que a gente começa a ver, pastora Cristiane, a influência de alguém junto com seus amigos, porque eu não vejo na Bíblia, e eu gosto de imaginar às vezes o texto bíblico, sabe? A situação, como que Daniel estava lá, e a Bíblia diz que Daniel desejou não se contaminar, mas os seus amigos desejaram acompanhá-lo nesse propósito. Legal. Isso que é lindo, porque a Bíblia não nos mostra Daniel falando assim: vocês precisam ficar sem comer também, vocês precisam fazer isso, precisam fazer aquilo. Não, foi algo natural. Sim. Eu vejo isso ao longo da nossa vida, no dia a dia, que as pessoas que estão à nossa volta, elas acabam vendo coisas boas em nós, e nós também nas outras pessoas, com certeza. Sim. Eu acompanho um pastor, eu começo a me aproximar do Patrick, começo a ver algumas coisas boas que ele faz, eu falo: cara, olha, se fosse o Patrick faria isso, eu vou tentar copiar ele aqui. Sim. Sabe? A gente tem que tentar copiar coisas boas das outras pessoas de uma forma sadia, né? E nos aproximarmos mais de Cristo. O Espírito Santo agora me lembra do texto que Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Nós estamos imitando pessoas que nós vemos virtude nelas, e Deus nos direciona, fala assim: acompanha essa pessoa porque ela tem imitado a Cristo e tem sido uma bênção para a vida dela, e também vai ser uma bênção para a nossa vida, né? Então, Daniel, ele ali se torna uma das pessoas, e aí os servos ali do rei, eles aceitam essa
abstinência? Não, como é que fala? Uma abstinência de desses parte manjares, da comida, né? Os Isso. manjares do rei, né? E Daniel ele aceita essa... O servo aceita que Daniel venha abrir mão dessas comidas, né? Mais elaboradas, e come apenas verduras, legumes ali, coisas naturais. E os seus amigos acompanham e Deus abençoa a vida deles. Só que aí é interessante porque o rei procurava pessoas sábias. Sim. O rei procurava pessoas sábias. E os outros jovens que estavam ali, eles foram alimentados da melhor comida, das melhores coisas, só que eles abriram mão. E quando eles abrem mão de algo, a gente pode pensar assim, puxa vida, abriu mão de algo. Mas aí tem um texto aqui no capítulo 1 que a Fernanda vai mencionar, que é interessante. Algo que nós conversávamos em casa sobre esse texto. É interessante o que Deus faz quando nós abrimos mão de algo, que às vezes assim, puxa vida, não precisa abrir mão disso. Aí a Fernanda vai falar um pouquinho sobre isso. No capítulo 1, que é um capítulo antes do texto que foi lido aqui pelo Fernando no início, no versículo, eu vou ler a partir do versículo 16, porque ele fala um pouco mais do que eles abriram mão, né? E no capítulo 1, versículo 16, diz assim: Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso destes 4 jovens, aprouve a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Esse texto é muito interessante porque a Bíblia ela dá detalhes do que eles recusaram. E eu não vou dizer que sempre se apresenta dessa forma, mas na sua maioria o pecado vem pra gente assim, como uma fina iguaria sempre. Como um vinho real, como é dito aqui no versículo 16, né? E quando ele abre mão disso, né? Ele e os seus amigos, eles abrem mão disso, talvez para os olhos daquele cozinheiro, né? Aquele cozinheiro-chefe, ele estava esperando o pior deles, o pior resultado deles, né? Esses meninos vão definhar aqui. O que o rei quer não é isso, né? Ele quer jovens fortes, jovens... e a gente sabe, se a gente tem uma alimentação boa ali, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue produzir melhor, a nossa vida flui melhor, né? Que comer é bom demais, gente. Crente ama comer e comer é muito bom. Mas, quando eles abrem mão disso, né? O versículo 17 vai dizer o que eles ganham em contrapartida disso. Deus deu um conhecimento e uma inteligência em toda a cultura e sabedoria. Então, quando eles recebem isso, isso me leva muito à nossa vida cotidiana. Eu sei que, como eu disse, né, trabalhando com jovens, às vezes a gente recebe muitos depoimentos a respeito disso, muitas dúvidas, né? Porque às vezes num mercado de trabalho, por exemplo, um ambiente ali de trabalho, um ambiente corporativo, às vezes, talvez você também que está assistindo já passou por essa situação de... para você ser promovido, para você conseguir alcançar um nível maior, às vezes é necessário, alguém pede para que você prove uma iguaria diferente. Não estou dizendo necessariamente na questão de um alimento, mas que você faça algo que todos estão fazendo. Às vezes abrindo mão de alguns princípios, às vezes, né? Abrindo mão de princípios, indo contra o que a Bíblia diz, mas que para a sua carreira aquilo vai fazer diferença. Para a sua vida como pessoa, aquilo vai mudar, vai te colocar numa posição mais elevada, aquilo vai te fazer prosperar. E eu não vou dizer nem sempre, mas nunca esse vai ser o caminho. Porque Deus, Ele se encarrega de nos colocar em situações, em posições, em lugares, e nos apresenta pessoas, faz soprar o nosso nome em ouvidos de pessoas que nós nem imaginamos, quando na verdade nós abrimos mão dessas coisas, quando nós abrimos mão daquilo que nos afasta dele, daquilo que nos impede de nos aproximarmos dele. Então foi o que aconteceu com esses jovens. Eles receberam algo a mais do que todos os outros jovens que estavam ali se entregando aquelas iguarias e vinho real e tudo mais. Eles recebem algo muito diferente, que é um conhecimento e uma inteligência em toda a cultura e sabedoria. E isso é totalmente resultado dessa obediência. Mas hoje em dia é muito fácil de nós nos corrompermos
com o que o mundo oferece. Nos corrompermos com essa falsa ilusão de que é o único caminho para a gente chegar numa posição melhor, numa posição maior. Alguma coisa, uma vida próspera. Exatamente. Né? E sempre vem como um prato cheio, mas a consequência nunca é boa. E o finalzinho do versículo 17 diz: mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel ainda recebeu uma porção a mais, uma porção especial. Essa obediência trouxe para Daniel algo ali que vai fazer diferença ao longo da história dele. E ele recebe, a Bíblia não vai dizer que ele sempre teve isso, mas nesse momento a Bíblia apresenta como algo que ele recebeu em consequência dessa obediência. Ele, de fato, foi honrado mediante a honra que ele deu ao Deus dele. Pode continuar. Eu queria completar essa fala da Fernanda sobre esse texto, porque às vezes a gente fica preocupado com o nosso futuro, né? E isso não é só para os jovens, apesar que nós somos líderes de jovens, às vezes a gente está no último ano, pastores, a gente está... Nosso linguajar vai ficando mais propício a falar com os jovens, né? Isso é natural. Mas não é só para os jovens. Às vezes a gente fica preocupado com o nosso futuro, com muitas coisas que podem acontecer. Se eu abrir mão disso, daquilo. E esse texto bíblico, Daniel capítulo 1, 17, vai dizer que aprouve Deus abençoar eles com tal sabedoria. A sabedoria que eles receberam veio dos céus. Você pode estudar, você deve fazer faculdade, você deve fazer muitas coisas, mas o principal na sua vida vai vir do céu para você, não vai vir da terra, não vai vir de algo humano. Nós cremos dessa maneira, nós temos a certeza que muitas coisas que nós vivemos, para não dizer tudo, né, meu amor? Para não dizer tudo que nós vivemos, foi Deus quem preparou para nós. Tenha essa certeza, essa convicção. Eu, com a misericórdia de Deus, eu fiz uma faculdade, a Fernanda fez uma faculdade também, nós trabalhamos bastante, eu montei uma empresa, esse não é o intuito aqui, mas só para contextualizar para vocês, nós fizemos muitas coisas humanas ao longo da nossa vida, e isso é bom, é bênção demais, só que a gente hoje tem a certeza de que tudo que nós vivemos ao longo dos anos e vivemos na data de hoje, foi Deus quem direcionou nós fazemos, foi Deus quem abriu as portas, foi Deus quem fez, foi Deus quem realizou. Que você na sua casa, você que está assistindo a gente nessa noite de hoje, você venha ter essa certeza que Deus vai te abençoar com muitas coisas especiais, uma sabedoria do céu. Ele vai te dar ideias inovadoras. Eu profetizo para você que está assistindo essa noite, que Ele vai te dar ideias inovadoras para você abrir uma empresa, para você abrir um negócio, para você fazer grandes coisas, não só para abençoar você, mas assim como esses jovens, como esses 4 homens aqui, um abençoou a vida do outro e foram uns abençoando aos outros. Por quê? Porque eles estavam ali na direção de Deus. Isso que é o mais importante. Dando continuidade, vocês querem complementar alguma coisa? Quero falar 2 coisas. Fica à vontade, porque a gente fica falando muito aqui e tal. Pode cortar a gente, tá bom? A influência que você falou, né? Daniel falou que não ia se contaminar e os amigos foram no embalo. Então, quer dizer, aí eu quero falar não só da influência, mas da força que deu também para Daniel. Porque às vezes a gente está renunciando coisas, nós, pessoas, renunciamos coisas e não é fácil renunciar, é uma luta. Sim. A gente luta contra a nossa carne, nosso eu. Ontem mesmo a gente estava fazendo uma confraternização do Casados para Sempre do nosso grupo e nós falamos muito sobre isso, o eu continua dentro de nós, né? O nosso velho homem continua, só que o que acontece? Tem que prevalecer o espírito. Gálatas 5 ali, né? A luta da carne e do espírito. Então, o que eu quero dizer, complementando o que o Fernando tinha falado deles influenciarem, é que o Daniel falou, não vou me contaminar, os amigos foram juntos, e isso fortaleceu eles todos juntos. Sim. Então, esse andar junto em Deus fortalece todo mundo. Né? Muito, porque às vezes a pessoa pensa assim, outra coisa também complementando o que você falou, às vezes a pessoa vai renunciar e está todo mundo pensando que vai ser ruim, vai ser a queda, vai ser a destruição, vai ficar mais fraco, né? Mas quando também, trazendo para essa parte de influência, um ao outro ajuda, né, como diz a Bíblia, um ao outro ajudou seu companheiro, se esforça-te. Ou seja, quando você ajuda um ao outro, a força aumenta também, né? Vem do Espírito Santo para nós, mas a força de você, por exemplo, andar com pessoas, quero dizer isso, andar com pessoas que te levem para próximo dos seus propósitos, do propósito que Deus tem para sua vida. Porque não tem nada pior, né? A Bíblia diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então, quando você tem um pensamento e você anda com pessoas que têm um pensamento totalmente diferente, vai acontecer o quê? O cordão não tem como, uma hora vai quebrar. Porque é como se fosse um cabo de guerra, né?
tá puxando para cá, puxando para lá. Então, assim, eu só queria pegar esses dois ganchos aí, que foi de um fortalecer o outro na decisão de fazer a mesma renúncia e de você andar com as pessoas certas, é fundamental. Tem um texto bíblico que a gente gosta muito também, né, amor? Daquele homem paralítico que precisava da ajuda dos amigos dele para ser levado até Jesus. Então, se for necessário, o seu amigo, ele vai te descer pelo telhado, ele vai fazer o sacrifício que for preciso para que você se achegue mais a Deus, se aproxime mais de Jesus. Então, o verdadeiro amigo, de fato, é esse. É aquele que te carrega. Ele poderia muito bem, aqueles amigos, né, aqueles 4 amigos, poderiam olhar e falar assim, poxa... Trabalhão, né? Trabalhão descer esse cara do telhado. Dava mais trabalho para eles do que, de fato, para o paralítico. Ele não tinha o que fazer. Ele tinha só que ser levado. Mas a escolha dele em escolher bem os amigos fez de total diferença na vida dele. Porque se ele não tivesse essas pessoas para chamar de amigo, ele não teria quem o levasse, né? Quem o carregasse até Jesus. Exatamente. Acho que o Patrick quer falar, né, mano? Quer falar, Patrick? Eu quero falar. Fala aí. Desculpa. Não, filho, vai falar. Ó, só cortando você, o programa geralmente é 1 hora, né? Mas a gente tá em 2 aqui, então hoje é 2 horas, é isso? Vamos tá bom? multiplicar. Amém, diretor? Fala aí, Patrick. Mas então, eu sou jovem, né? E essa palavra entrou dentro Olha aí. do meu coração. Eu me recordo que, né, que a gente muitas das vezes, né, para seguir com a nossa fé, com pessoas que não estão na mesma visão espiritual, em se tratando de mundo corporativo, empresa, que trabalhei durante muitos anos, é muito difícil, muito difícil. Eu passei por situações difíceis, fui massacrado, fui pisado, fui rejeitado. Mas eu estava lá e em todo o tempo Deus estava comigo. Aleluia. Só um breve Deus. testemunho, eu me lembro que motivo de piada, você vira até motivo de piada. Sim. Por conta da sua fé, por conta das coisas que o pessoal saía para jantar à noite. Não, eu vou para o meu hotel, eu vou para o meu quarto, eu vou dormir. Não, a gente vai para ali, para aqui, e algumas coisas pequenas, né, que a gente vai fazendo, mas que é louvável a Deus isso. Eu me lembro que muitas coisas aconteciam, e também dentro da empresa, pessoas querendo pisar para poder subir em cargos. Eu sei que eu entrei em uma empresa e fiquei lá durante muitos anos, e eu participava do staff meeting da empresa, dos 12 maiores gerentes da empresa multinacional, e todos os dias a gente tinha reunião e sempre tinha uma piada ou outra. E eu me lembro que essa empresa, então, depois de um tempo, fechou. É incrível que essa empresa fechou, e essa oportunidade de continuar o business, ela veio parar nas minhas mãos. Eu conhecia o início e o fim de vendas e de compras e de clientes e de fornecedores, e a empresa saiu do Brasil porque ela foi vendida mundialmente, mas o business estava no meu colo depois, quando tudo aconteceu, e aquelas pessoas que me pisaram e que me massacraram queriam virar meus companheiros e amigos da noite para o dia. E louvo a Deus que Daniel estava ali com companheiros, amigos, mas muitas das vezes nós não temos um amigo quando precisamos, e é Jesus o nosso maior amor e consolador, o nosso Deus. Então a vida deu uma volta, Deus permitiu tudo isso acontecer, o business caiu, e a empresa faz 10 anos esse ano de existência. Nossa empresa, glória a Deus. Nós vivemos desse fruto. É uma luta, é uma dificuldade você manter um negócio da forma mais correta e justa. Hoje eu falei para minha esposa como é difícil o mercado, como as pessoas tentam pisar e atropelar os meios corretos para se fazer bem e faturar mais, mas eu vou de forma, né, pequena, justa, correta, seguindo princípios, e vou caminhando, né? Mas em todo o tempo, quando eu e você caminharmos correto com Deus, Deus sempre vai ter um olhar especial para nós, vai sempre valer a pena. O jovem ou não jovem que nos vê, ele pode achar que não está valendo a pena, mas é incrível como Deus não deixa passar nada desapercebido. Verdade. O testemunho é muito longo, não teria tempo agora para dizer, mas Deus reverteu algo de coisas grandes para abençoar um pequeno servo. Amém. Eu me sinto abençoado
por tudo que aconteceu e tem acontecido na minha vida. Deus e é verdadeiramente o nosso passo a passo, o nosso caminhar é porque Deus fez acontecer. Sim. Eu, por mim mesmo, jamais teria capacidade alguma de fazer, porque tudo que a gente faz hoje, Deus vai explicar lá na frente o porquê. Sim. Né? Você está abandonado, você está sem pessoas próximas, você está se sentindo só, longe da família, por coisas, né, espirituais, profissionais. Deus um dia, ele liga todas as coisas e te explica, foi por tudo isso que você passou por tudo aquilo. Verdade. E você vai dizer, meu Deus, se eu soubesse que era tão bom, Exatamente. eu queria ter deixado que acontecesse mais. Não teria Mas ficado tão a ansioso, né? A gente não tem essa visão, José. A gente não sabe. Não saindo muito do Daniel, mas José, ele não sabia o que estava por vir. Depois do momento que ele passou com tantas coisas, ele não sabia. Mas depois que ele viu tudo o que aconteceu, eu creio que Deus, ele é sempre bom, ele sempre faz muito mais além do que pedimos, Ele se encarrega pensamos de ou fazer imaginamos. A maioria de nós não sabe o que Deus vai fazer, né? Ele dá um pequeno... Uma amostra. Sinalzinho. Um pequeno sinal, uma pequena luz assim, sobre o que ele vai fazer, mas a gente não sabe. É. Isso acontece com vários homens na Bíblia, Abraão, Isso. José, Davi. Ele recebe uma porçãozinha ali, Isso. uma promessa, mas ele não sabe o que vai acontecer. E Então, o final, Deus sempre surpreende. com certeza, com certeza. É interessante que a gente estava falando aqui, a pastora estava falando, complementando sobre fortalecer, né? Fortalecimento. E aí eu entro no texto que eu li. Por que eu li esse texto? Porque Daniel estava passando uma situação difícil, mas não somente ele, todos os sábios da Babilônia. Acontece ali, para contextualizar todos que estão nos assistindo, acontece que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho e ele pede a interpretação desse sonho, mas ele não conta o sonho aos sábios, né? E os sábios falam assim, mas como é que a gente vai interpretar um sonho que o senhor não contou? Conta o sonho pra gente. E aí, entra você ali depois da sua casa, é uma história interessante. Mas aí ele diz assim, então eu vou matar todos os sábios da Babilônia, vou matar todos. E Daniel e os seus amigos estavam incluídos nesses sábios, porque já passou o tempo, eles já foram aprovados, eram sábios, receberam a sabedoria de Deus, já estavam entre os sábios. Crentes ou não crentes, não importa, eles estavam incluídos nesses sábios. E o que acontece? Quando Daniel recebe essa notícia de que seriam exterminados, que seriam mortos, ou algo desse tipo, ele fala assim, não, calma aí, por que vai acontecer isso? Ah, não, porque o rei quer a interpretação do sonho. Eu falei assim, não, calma aí, ele vai falar com o rei e pede um tempo ao rei. O rei ainda fala, mas você sabe? Ele falou assim, não, eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe, que é o Deus dos céus. Amém. Então, aí, só que olha onde que entra o relacionamento, pastores, e você que está nos assistindo, onde que entra o relacionamento? Quando Daniel, aí é o texto que eu li, vai dizer assim, ó, então Daniel, aí que ele vai ser, ó, então Daniel, capítulo 2, versículo 17, foi dispensado o quê? Da presença do rei, ele fez o pedido ao rei um prazo para poder orar a Deus, né? E aí, ele sendo dispensado e voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos. Ele contou aos seus amigos e pediu a oração aos seus amigos, e eles entraram num propósito de oração para que Deus revelasse. Aqui, esse texto, ele tem muitas linhas de raciocínio que a gente poderia explorar aqui. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre isso, né, Fernanda? Sobre Daniel. A Bíblia diz que ele recebeu algo a mais. No texto anterior, no capítulo 1 que a Fernanda leu, todos receberam sabedoria, mas Daniel recebeu algo a mais. A gente não vê os amigos de Daniel com ciúmes porque Daniel havia recebido algo a mais. Algo Amém, diferente, verdade. né? Sabe, a gente precisa trazer isso para nós. Você que está nos assistindo, talvez Deus te fez agora lembrar de algo que no íntimo do seu coração você por um acaso ficou com um pouquinho de ciúmes. Puxa vida, aquela pessoa tem esse dom, ou aquela pessoa sabe fazer isso, eu não consigo não. Você tem algo especial, aquela outra pessoa tem algo especial, e amigos se completam por isso. Eu tenho alguns amigos que passaram ao longo da minha vida, que eu costumo brincar com eles, falo, cara, se eu tivesse a graça que você tem, eu não estava aqui hoje. Porque assim, eu sou um cara muito travado, eu sou muito fechado, eu não sou muito de dar risada, ficar conversando com todo mundo. Eu tenho alguns amigos que chegam em qualquer lugar, se ele chega aqui no ambiente, ele faz uma bagunça, ele chega nessa live, ele faz uma festa, tal. Eu falo assim, cara,
E aí, às vezes, eles falam assim, puxa vida, eu não consigo falar na Bíblia igual você. Eles vêm me questionar por coisas que talvez eles não consigam fazer. E eu falo assim, cara, mas você tem algo especial que Deus colocou em você. Use isso a favor do reino. Você tem uma graça diferenciada que eu não tenho. Você tem você tem a forma de chegar nas pessoas, às vezes para evangelizar, para fazer né? o carisma, essa é a palavra. Você tem um carisma que às vezes fala muito pessoas. Mais do que uma pregação em si. Então assim, Deus usa cada um de uma forma diferente, e o importante aqui, não termos ciúmes das pessoas que têm algo a mais, que têm algo a menos, ou assim, não, Deus, ele nos usa, cada um na nossa particularidade. E Daniel foi procurar os seus amigos, vou dar a palavra para a Fernanda, só eu estou falando aqui, né? Mas, geralmente é a mulher que fala mais, hoje eu estou empolgado. Mas assim, as crianças, tá animado. Mas o que acontece? Daniel foi procurar os seus amigos para orar, e eles oraram, Deus revelou os sonhos, e aí eu passo para a Fernanda complementar. Rapidinho, antes de Pode você falar, que não vou esquecer. A capa que José ganhou só cabia em José. Então é mais ou menos isso, do ciúme, né? Tipo, ele falou José, eu me lembrei da capa. Então quer dizer, às vezes tem ciúme, mas aquilo não dá para você. Não. Tipo, você não vai fazer. Foi feito. Não é para você. Você tem vai alcançar vidas, vai ser tremendo, mas não é aquela capa, não é aquela função, não é aquele jeito. Então, só lembrando que os irmãos jogaram ele, quase mataram por causa de uma coisa que não cabia neles, que não era para eles, não foi feito para eles. Então, é mais ou menos isso. Não adianta ter esse ciúme, essa inveja, essa coisa do amigo, principalmente que é amigo, né? Do amigo, porque tá junto. Quem não é junto se vale. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Que todos nós somos chamados para este tempo. Às vezes as pessoas ficam se questionando, né? Poxa, será que eu fui chamado para agora mesmo? Que sentido faz a minha vida aqui agora? Nessa idade que eu tô, nessa cidade que eu tô, nessa igreja que eu tô, nesse trabalho que eu tô, que sentido faz a minha vida aqui agora? Todos nós somos chamados para este tempo. Sim, só que cada um, ele floresce numa estação certa. Cada um floresce de uma forma diferente do outro. O Fernando tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito. E eu floresço na vida das pessoas de uma forma, ele floresce de outra, numa estação diferente também. Deus me colocou nesse tempo para alcançar um determinado público, que o meu testemunho vai fazer muito sentido. Sim. Deus colocou o Fernando também nesse tempo para alcançar um outro público, que o testemunho dele vai fazer mais sentido do que o meu. E também pessoas na nossa vida, que o testemunho de nós dois juntos vai fazer muito mais sentido do que talvez de outro casal. Então, só que às vezes a gente não tem essa percepção, né, de achar, poxa, será que tem mesmo um lugar para mim? Será que eu faço essa diferença? Alguém está vendo? E os amigos de Daniel, eles não foram esses amigos, né? Que bom. E eu não sei se o Fernando vai falar alguma coisa antes dessa parte. Adorei. Eu já estou querendo finalizar. Não finaliza não, tá tão bom. Essa parte é a próxima, mas se quiser complementar a anterior, senão a gente vai para essa aí já. Não, eu posso ler? Pode. E complementando isso, né, porque é interessante a gente falar um pouco sobre, como eu disse antes, não é por interesse, mas sempre existe um resultado da nossa ação, como teve um resultado da ação dos amigos de Daniel. No versículo 49 do capítulo 2, vai dizer assim: a pedido de Daniel, ele também havia Lê o anterior, por favor, acho que é para contextualizar. É verdade. 48. E ele ainda também já tinha se disponibilizado para interpretar o sonho. Isso. Então, ele é aquele homem que ele tomou a frente de uma situação, resolveu na direção de Deus, e agora nessa situação também, vou ler o 48 então. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, até porque ele que havia se oferecido para interpretar o sonho. Então ele se tornou governador da Babilônia. Aí olha o que vai acontecer no 49. E a pedido de Daniel, já que agora ele era o governador, né? Ele não se esqueceu dos seus amigos, né? A pedido dele, ele constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, ele não se esqueceu dos amigos dele. Importante. No momento da oração, em que ele precisava de uma intercessão, olha, eu vou lá interpretar o sonho do rei, mas assim, vocês sabem que quem dá a interpretação é Deus, né? Como ele disse, eu não sei o que o seu sonho significa, mas eu conheço quem sabe. E quando ele chega nos amigos dele, ele fala: orem por mim, intercedam por mim.
Mas ele não esqueceu dessa intercessão, desse favor dos amigos dele. Ele vai também, depois que ele recebe, né, esse título de governador da Babilônia, ele se lembra dos amigos. E nesse momento ele constitui os amigos dele também como líderes ali daquele lugar. Exatamente. Então a gente conversando sobre esse texto em casa, né? A gente falava quanto que essa questão da gratidão ela é importante no meio da amizade. Sim. De não se esquecer dos seus amigos e quem te impulsionou a estar em um lugar, a estar em um ambiente, que às vezes Daniel poderia aqui, não, eu interpretei, quem interpreta sonhos sou eu fui abençoado, obrigado gente, tchau, tchau. Valeu. Só que assim, não, ele honrou os seus amigos após ele ser abençoado também por aquela intercessão deles. Então que isso venha servir de ensinamento para nós, para você que está nos assistindo, para a minha vida, para a vida da Fernanda, pastora Cristiane, pastor Patrick, porque o mundo de hoje, quando eu falo mundo, assim, é o ambiente onde nós vivemos, né? Sim. Todas as áreas. Né? As áreas onde nós vivemos, ela prega muito o individualismo. Ela defende muito o meu potencial. Sim. Eu consigo, e eu não sou contra você acreditar no seu potencial, você se dedicar, mas nós precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta e ver qual contribuição elas trouxeram para nós chegarmos até aqui. E isso, Daniel, ele teve essa visão. E ser também isso na vida das pessoas, né? Como ele recebeu a sua contribuição e ele foi esse contribuidor, ele foi esse ajudador também, né? Sim, e o importante aqui é que ele, na hora da dificuldade, soube procurar os amigos, mas na hora da bênção, ele também estava com os amigos. Sabe, a gente precisa aprender a caminhar com pessoas que estão com a gente no momento da dificuldade, mas também estão com a gente nos momentos bons. A gente precisa, talvez nesse momento você está se lembrando de uma amizade de 2 anos atrás, 3 anos atrás, que fez algo bom para você, e você está pensando assim, rapaz, eu não dei nenhum agradecimento para ela, eu não fiz uma ligação para ela, eu não fiz uma oração por ela, e Deus está te incomodando nesse momento, lembrando dessa amizade. Talvez depois você pegue o celular, não sai da live não, tá bom? Não sai da live agora não para mandar mensagem, mas depois você acabar aqui o programa, você manda mensagem para ela, liga para ela, amanhã manda uma mensagem, porque isso fortalece as amizades e traz comunhão entre os irmãos, entre as pessoas, e é o princípio da honra. Nós gostamos muito de falar sobre isso, sobre a questão do princípio da honra, o princípio de nós estarmos com as pessoas que nos levam para próximo de Deus. A amizade nem sempre é aquela pessoa que vai passar a mão na sua cabeça. A amizade nem sempre é a pessoa que vai dizer assim, não, continua fazendo isso. Se você tem um amigo que toda vez que você conta algo para ele, ele fala, continua fazendo isso, reveja a sua amizade. Se você é só meu aplaude, amigo, só aplaude, né? Agora eu estou falando de mim e da Fernanda. Se você é meu amigo e amigo da Fernanda, e você nunca foi cobrado de ir para a escola bíblica dominical, você ainda não é meu amigo. Você não é meu amigo. Todos os meus amigos eu cobro, amigos liderados, né? Eles sabem disso. Verdade. Mas eu cobro de estar na escola bíblica dominical. Se eu nunca cobrei você de estar numa escola bíblica dominical, se eu nunca cobrei você de estar presente em um culto, significa que eu não estou sendo, eu me sinto incomodado com isso, sabe, pastor? Amém. Eu não estou sendo um verdadeiro amigo de estar cobrando, porque eu preciso incentivar as pessoas que estão à minha volta a estar mais próximas de Deus, a serem pessoas melhores, e assim como um dia eu fui também cobrado, e sempre sou cobrado por pessoas que estão à minha volta, Fernando, olha aí, então, as pessoas vêm cobrando a gente, nossos amigos, e a gente vai replicando isso. Quer falar? Não, é exatamente isso. E é interessante também, depois a gente vai passar para vocês falarem também, que vocês devem estar querendo falar. Mas é interessante também que Daniel, ele não hesita em procurar os amigos para orar. E isso me chamou muita atenção, porque você sabe quem são os seus amigos de oração. Nós temos colegas, nós temos alguns companheiros de vida que ficaram para trás ao longo da jornada, mas nós temos que saber identificar quem são nossos amigos, aqueles que vão entrar nas trincheiras e vão batalhar as maiores batalhas da sua vida. E Daniel sabia que aqueles amigos eram esse tipo de amigos, que iriam orar com ele. E nós temos muitos amigos assim, muitas amigas assim, no decorrer da nossa vida,
E eu tenho uma dificuldade maior, mas já mudei muito. O Fernando, ele já é mais desapegado, assim. Eu já sou muito mais humana, assim. O Fernando, ele é mais prático, ele é de exatas, eu sou de humanas, então nosso perfil é traçado. E eu tinha um problema em desapegar de amizades, sabe? Se a amizade estivesse ruim, se ela estivesse sendo tóxica, como é muito falado hoje, se ela estivesse me sufocando ali, eu tinha uma dificuldade enorme em desfazer isso. E eu vejo que isso não é somente algo físico, material, ou algo da Fernanda como ser humano, mas é algo espiritual também, porque às vezes o diabo ele quer aprisionar a gente em situações para a gente não ter acesso àquilo que Deus tem preparado para a gente. E de fato, quando eu me desapeguei disso, eu me desfiz de algumas amizades que às vezes a gente fica pegado, poxa, mas eu não posso ser ingrato, eu não posso isso, aquilo. A gratidão, ela deve sempre permanecer pelas coisas boas que você viveu, independente de quem for. Mas existe uma pessoa para cada estação da sua vida e às vezes Deus se encarrega de tirar algumas pessoas, de movimentar a sua vida ali, e você não pode ficar pegado ali, preso, achando que você deve a vida para aquela pessoa e aquilo não deve mudar nunca, né? Eu era essa pessoa. Então sempre tive essa dificuldade maior. O Fernando jamais assim, não tava. E ele sempre me direcionando ali e meu coração, meu Deus do céu, tem umas coisas que até hoje eu tenho dificuldade. Depende, eu falo, né? eu tenho que pedir para ele. Tá? Não, tem coisa que eu tenho que pedir para ele. Eu falo, não, faz você porque eu não consigo. Conheço alguém assim. Não tem como. Gente. Mas assim, eu lembro agora e às vezes a gente fala aqui de amizades por um determinado tempo que Deus coloca na nossa vida e depois Deus tira essas amizades. Não estou nem dizendo